Hebreus 7, 25. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por ele. Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós clamamos o Senhor que tu possas nesta hora, de maneira muito especial, se revelar a nós. Nos ajude, Senhor, através desse texto, para que nós possamos compreender exatamente qual o propósito para o qual o Senhor nos reuniu nesta noite. Que nós queremos te desfrutar na tua palavra. Nós queremos ouvir a tua voz na tua palavra. Nós queremos sentir a vara e o cajado do Senhor, o poder da tua palavra. Senhor, que a luz da tua palavra ilumine o nosso coração, a nossa mente. No nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, tomando esse texto como ponto de partida, o meu desejo é levá-los ao capítulo 10 dessa questão, onde nós vamos ali no versículo 20, sobre o vivo e novo caminho que nos leva. No versículo 19 diz que nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos. O vivo, novo caminho que ele nos enviou. O tema está baseado justamente aqui, no vivo, novo caminho que ele nos enviou. Algo muito sério sobre esse tema. E eu gostaria dessa introdução, poder falar aqui com vocês. Uma das grandes tragédias do nosso tempo, do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista congregacional da igreja, é a espiritualidade medíocre. Uma das grandes tragédias que caracteriza a apostasia do nosso tempo é a cristandade. Cristandade não é cristianismo. Religiosidade não é espiritualidade. Então hoje nós precisamos colocar isso bem claro. Por quê? Porque nós temos visto um grande avanço da cristandade no meio do povo de Deus. E a cristandade, religiosidade, é o que impede a verdadeira obra do Espírito. É o que impede que a igreja ela possa chegar à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, dentro hoje desta comunhão do povo de Cristo, nós vemos muito de cristandade, vemos muito de religiosidade, muito de superficialidade. E às vezes a gente acha que isso é normal. Não é normal. Quando você abre a sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, você vai ver ali, nos 10 primeiros versículos, Paulo exortando acerca da vinda do anticristo. E eu gostaria que vocês, por favor, viessem comigo aqui, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Veja que Paulo vai dizer ele vai dizer para os irmãos assim, que quanto à vinda do Senhor e a nossa reunião com ele, que nós não nos perturbássemos, nem por epístola, nem por palavra, como se fosse algo do Espírito, como se o dia do Senhor houvesse chegado. Paulo falava isso para os irmãos em Tessalônica daquele. Aí ele diz assim no versículo 3, ninguém de modo algum vos engane, porque o dia não chegará sem que venha primeiro a apostasia, e seja revelado, olhe bem, o homem da iniquidade, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração. De sorte que se assenta no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Felizmente, muitos estudiosos interpretaram esse texto tendo como base um fato histórico que aconteceu ali no período que a gente chama o período interbíblico, no tempo de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio, ele sacrificou uma porca dentro do altar
em Jerusalém. Muitos pegam esse fato histórico e tentam interpretar essa profecia como se tivesse alguma ligação. Honestamente falando, irmãos, isso não tem a menor ligação, menor cabimento. Algo que não faz nem sentido. O que esse texto está dizendo aqui é que o movimento do anticristo sobre o mundo vai atingir a igreja. Paulo vai dizer assim, que ninguém de modo algum vos engane. Ele diz a mesma coisa que Jesus diz lá em Mateus capítulo 24. Paulo diz que primeiro vai vir a apostasia, vai ser revelado o homem da iniquidade. Aí diz que esse homem da iniquidade vai se levantar contra Deus, contra o culto a Deus. Ele vai tomar o lugar do centro da adoração de Deus no meio do seu povo. Isso aqui é uma profecia que nós precisamos levar a sério. Hoje nós estamos aqui vendo algo acontecer no mundo. O que nós estamos vendo que precisa chamar tanta nossa atenção? O espírito do anticristo e a plataforma do governo do anticristo. Toda a sua plataforma está se formando. E cada item, cada peça dessa plataforma que é colocada causa um grande impacto social, moral e espiritual. E aqui me interessa o aspecto espiritual. Porque no aspecto espiritual, o povo vai ficando como que tendo uma calosidade sobre o seu coração. Pede-se o discernimento, quebrantamento, dependência de Deus. Em resumo, pede-se a fé. E nós começamos a andar por vista, andar por sensações, andar por sentimentos, não andar por fé. A igreja, ela passa a viver de reuniões, e não de uma comunhão devocional, que deve ser a prática nossa em casa, no nosso dia a dia, aquilo que está lá em Romanos capítulo 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto é o nosso corpo. Uma grande ênfase que você vai encontrar aqui no capítulo 9 de Hebreus, que faz um eco muito lindo em 2 Coríntios, capítulo 3. E aqui eu vou ser bem superficial, mas só para fazer essa nota, colocar essa nota. Nesses 2 capítulos, Hebreus 9 e 2 Coríntios 3, a tônica do escritor aos Hebreus, como também de Paulo aqui, em 2 Coríntios capítulo 3, é que no Antigo Testamento o culto era no tabernáculo e depois no templo. Então, se alguém queria cultuar, deveria ir ao templo. No Novo Testamento, o culto não está no lugar, o culto é a pessoa. Por isso que a Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer aqui em Corinto, que o nosso corpo é o santuário do Espírito. O culto é interior. Jesus diz, lá em João 4, que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito, é interior. Então, a reunião da igreja é a reunião do culto. Mas o que é o culto? Quando é que o culto começa? É quando a gente começa a cantar? Não, o culto começa quando a gente chega. Porque o culto tem a ver com o que eu sou. O que eu sou para Deus. Não é o que eu faço. O que eu sou. Isso é vida de consagração. Isso é vida devocional. Porque seria muito simples. Eu sou uma pessoa devassa, leviana. Eu sou um carnal. Eu entulho a minha mente com tudo aquilo que Deus reprova. A sua palavra reprova. Mas eu chego no culto, eu canto, eu choro, eu levanto a mão, eu pulo, eu danço. E todo mundo olha e diz, nossa, que homem espiritual. Como se nós tivéssemos a capacidade de fazer o culto. Não, o culto tem a ver com aquilo que eu sou. É aquilo que eu sou. E é isso que nós vamos estudar aqui. E é justamente esse ponto que Paulo trata aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 3, os versículos 1 a 10. É o quanto o espírito do anticristo tem entrado no meio do povo de Deus e tem pervertido aquilo que é sagrado. E a gente segue a vida cristã como se estivesse tudo normal. Como se fosse normal ser cristão e não ser uma pessoa que ama orar. Muitos acham que é normal você viver a vida cristã e não tem prazer em comunhão com Deus. Gastamos horas,
assistindo filmes, assistindo séries, assistindo futebol, gastando nossa mente com coisas que Deus nem tem prazer, Deus nem considera, e aquilo que Deus considera, nós não temos prazer. Compreende, irmãos? Então, eu não tenho como entrar nos capítulos 7 a 10 de Hebreus, se não for esse ponto. O que é a vida cristã? O que significa a salvação que nós temos em Cristo? Essa salvação, ela tem dois aspectos. Ela tem a ver com a morte de Cristo e com a vida de Cristo. Isto é, a morte e a vida. Isso tem a ver com a cruz e o trono. A cruz e o trono. Porque talvez nós estejamos doutrinados a olhar a salvação apenas do ponto de vista da cruz. A nossa salvação, ela não é definida na sua posição absoluta, na sua totalidade na cruz. A nossa salvação tem a ver também com o trono. Não só o que ele fez, mas aquilo que ele está fazendo agora. É isso que Hebreus vai tratar. É isso que esses capítulos vão dizer. Esse versículo que nós lemos, versículo 25, do capítulo 7, diz exatamente isso. Sobre esse ponto, sobre este assunto, a salvação pela morte, salvação pela vida, nós temos muitos lugares para estudar. Por exemplo, quando você olha a salvação do ponto de vista da cruz, tem a ver com a justiça de Deus. E no trono tem a ver com a vida de Cristo. Isso aqui é Romanos e Efésios. Qual é o tema de Romanos concernente à salvação? A justiça de Deus. A justiça de Deus. Nós fomos justificados porque a justiça de Deus foi satisfeita. O que quer dizer a justiça de Deus foi satisfeita? Nós, eu e você, todos nós aqui, nascemos em pecado, nascemos condenados, nascemos destinados ao inferno. Todos nós aqui merecíamos o inferno por justiça. Cada um dos que estão aqui. Merecíamos o inferno por justiça. Deus não cometeria nenhuma injustiça se me mandasse para o inferno. Seria justo Deus me mandar para o inferno, porque é o que eu merecia. Mas o que ele fez? Paulo vai dizer isso para nós em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 21. Aquele, Cristo, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado. Deus o colocou no nosso lugar. Ele não cometeu o pecado, mas ele assumiu a nossa culpa. Ele assumiu o nosso lugar. Ele tomou sobre si a nossa condenação. Então, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, em Cristo, nós fôssemos feitos justiça. Esse é um assunto de Romanos. Então, Romanos vai dizer que Deus nos salvou pela sua justiça. Romanos 8:1 diz assim: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Romanos capítulo 5, versículo 1. Então, escute bem. Só que Efésios vai dizer que ele nos salvou pela sua vida. E, por favor, volte comigo aqui em Efésios capítulo 2. Os versículos 1 a 3. Vai dizer assim: ele vos deu vida. Aqui Efésios vai dizer justamente, não é que ele morreu por nós, ele nos deu vida. Ele nos deu vida estando nós mortos em delitos e pecados, nos quais andávamos conforme o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, que habita nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as cobiças da nossa carne, fazendo a vontade da carne e do pensamento, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os demais. Veja qual era o nosso estado. Efésios aqui vai dizer que nós estávamos debaixo de 3 reinos. O primeiro reino estava acima de nós, que eram os principais potestades. O segundo reino estava em torno de nós, o curso deste mundo.
O terceiro reino é o reino da carne. A vontade da carne e dos pensamentos que habitava dentro de nós. Então veja qual era o nosso estado. Quando ele diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Estávamos debaixo do reino das trevas, no reino do mundo e no reino do pecado. Aí o versículo 4 ele diz, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos, isto é, debaixo do reino das trevas, reino do mundo, reino da carne, aí diz assim, estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida, juntamente com Cristo, pela graça. Então você vê salvação pela vida, salvação pelo amor. Quanto à sua morte, ele satisfez a justiça de Deus. Agora, quanto à sua vida, ele está fazendo algo tão grande como aquilo que ele fez na cruz. Quando ele satisfez a justiça de Deus. Ele está fazendo uma obra de santificação para nos levar a uma obra de conformação à sua imagem. Ele está nos conduzindo à sua glória. A salvação que ele fez na cruz é a salvação que salva o nosso espírito. A salvação do trono hoje é aquela salvação que salva a nossa alma e o nosso corpo no último dia, quando o nosso corpo corruptível for revestido da incorruptibilidade. E em nós será tragada a morte pela vitória. Então, escute bem, esse assunto é muito sério. E será que nós temos entendido, temos experimentado essa salvação? Ou é salvação religiosa? Porque a maneira como as pessoas falam da graça hoje é uma graça barata. Uma graça que parece que não teve preço. Para nós, não tivemos que pagar nada, mas para Deus custou tudo. A graça que nos alcançou, ela tem um valor infinito para Deus. Infinito. Então ela não é só uma graça que salva, ela é uma graça que transforma. Uma graça que nos salva e não nos transforma não é graça, é desgraça. Escute bem, uma graça que você diz, me salvou, mas não te transformou, não é graça. É desgraça. Porque não existe nada pior do que isso. Uma pessoa que diz que foi salva, mas ela não tem transformação de caráter. Diz que foi salva, mas não tem afetos celestiais, anelos celestiais. Olha o que Paulo vai dizer, por favor. Veja o capítulo 3 aqui de Colossenses. Versículo 1. Porque se você segue naquela leitura que nós fizemos agora, em Efésios 2, quando ele diz assim, juntamente com ele, nos deu vida juntamente com ele, e juntamente com ele nos fez assentar nos lugares, nos ressuscitou, aliás, e nos fez assentar nos lugares celestiais. Agora, veja como Paulo inicia esse capítulo 3. Diz, se, pois, morresses, ou se morresses, na verdade, aí vai dizer, se, portanto, fostes ressuscitados. Então, para que fôssemos ressuscitados, nós tivemos que passar pela morte. E vos vivificou estando vós mortos. Mortos em delitos e pecados. Então fomos unidos com ele na semelhança da sua morte. Aí diz assim, se, portanto, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, olha o que ele diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 5, e juntamente com ele nos deu vida, ou nos deu vida juntamente com ele. Então, se isso aconteceu, é o poder da vida e ressurreição, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas do alto. Porque nós vamos falar justamente disso, a vida cristã nas esferas celestiais. Amados irmãos e irmãs, isso aqui é sério. Se a sua vida cristã ela não é vivida numa esfera celestial, então não é vida cristã, é vida religiosa. A gente não gosta de ouvir isso, né, irmãos? Quem é que gosta? Não é verdade? Mas a gente tem que ouvir. Que uma vida cristã que não é celestial é vida religiosa.
Não faz diferença se você é um cristão que frequenta culto, se você é maçom, se você é espírita, se você é católico, se você é muçulmano, faz diferença. É tudo religião. É tudo religião. Vida cristã não é isso. Porque eu me recuso a acreditar que existe uma terceira alternativa. Não tem. Em nenhum lugar na Bíblia. Você não vai encontrar aqui no Novo Testamento testemunho de salvação desses cristãos que eles fossem cristãos superficiais. Eles estavam dispostos a morrer pelo Evangelho. E hoje, com tanta liberdade, nós não estamos conseguindo viver o Evangelho. Porque a gente vive a vida cristã como se fosse uma cultura. Por isso que aquele texto, os textos de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, que são tão importantes. Porque este é o espírito do anticristo. Antes de chegar a pessoa do anticristo, nós temos que enfrentar o espírito dele. Porém, eu quero dizer para os irmãos e para as irmãs, o espírito do anticristo é tão poderoso e tão terrível quanto a sua pessoa. O espírito do anticristo é algo tão devastador como a sua pessoa. Está fazendo uma obra tão terrível como aquela obra que ele vai fazer quando ele se manifestar. Porque a sua obra hoje está na esfera do engano, de desvirtuar o culto, de perverter o sagrado. Por isso que nós precisamos pregar o evangelho do reino, o evangelho que Jesus pregou, o evangelho que os apóstolos pregaram. E nós não podemos viver o oposto disso. Nós precisamos viver à altura do evangelho apostólico, à altura do evangelho cristológico. Porque, do contrário, nós vamos ter reuniões, ajuntamentos e ajuntamentos, e não vamos perceber que anos se passaram e não houve progresso, não houve um caminho ascensional. É como se nós estivéssemos repetindo, fazendo como que sempre as mesmas coisas. Vida cristã não é isso. Vida cristã é vida de montanhas e vales. É claro, passamos por experiências gloriosas, mas temos que lidar com as dificuldades da nossa carne, da nossa vida, das limitações que temos, das vulnerabilidades da nossa vida natural. Precisamos perceber o quanto somos suscetíveis a fraquezas. Isso aqui são os vales, mas nós temos a montanha, nós podemos subir nas esferas celestiais da nossa comunhão, porque é um caminho aberto para nós. Há um lugar que eu posso entrar em oração, em devoção, na comunhão, na palavra, na comunhão com os meus irmãos. Eu posso sim viver uma vida celestial, mesmo sabendo que eu tenho um vale para viver. Olhe a vida de Jesus nos evangelhos. Era a vida de montanha e vales. Ele sobe ali no capítulo 5 de Mateus, ele vai para uma montanha, um lugar mais alto. Nós temos o Sermão da Montanha. Compreende os capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus. Quando você chega no capítulo 8 de Mateus, o que acontece? Jesus desce. Quando ele desce, o que ele encontra? Um leproso. Ele estava lá nas alturas, tendo comunhão com a palavra, com os seus discípulos, com aqueles que estavam ali ouvindo ele. A presença de Deus era tão real. Quando Mateus termina de escrever sobre a experiência do Sermão da Montanha, ele diz assim no versículo 28 do capítulo 7, que aquelas pessoas estavam ali profundamente maravilhadas. A palavra ali não é maravilhadas, isso aí foi uma infeliz tradução. Aquelas palavras, as pessoas estavam como que golpeadas pelas palavras de Cristo. Porque ali eles estavam na montanha. Mas o que tinha lá no vale? Leproso. Lá em Mateus capítulo 17, nós temos Jesus na montanha, no Monte da Transfiguração, lá no Hermon. Lá no Hermon. E ali a glória dele reflete toda a sua vida. Os discípulos estão ali olhando, estupefatos, vendo a glória dele naquele lugar. O céu se abre, a voz do Pai vem, dá um testemunho sobre o seu filho. Mas quando eles descem, o que Jesus encontra? Um jovem, possesso, que tinha
Uma possessão terrível, a ponto do inimigo jogar ele até no fogo. E os discípulos não puderam expulsar aquela casta. Sabe o que é isso? Vida de vale. Da mesma forma nós. Você vai ver que nós temos as mesmas dores, sofrimentos, que as pessoas comuns, até que nem cristãos são, também têm. Passamos dores profundas, decepções, frustrações, doenças, tribulações. Passamos sim, isso é vida de vale. Mas nós temos uma coisa que os ímpios não têm. Nós temos um céu aberto. Nós temos um intercessor que está lá no trono por nós. Aquilo que está em 2 Coríntios capítulo 5. Se esse tabernáculo, ele passar por alguma corrupção, temos um tabernáculo celestial, que não foi feito por mãos humanas. Está lá no céu. Nós podemos entrar. Nós podemos levantar nossa voz. Nós podemos clamar. Nós temos socorro. Nós temos alívio. Nós temos paz. Nós temos esperança. Nossa esperança viva é eterna. Nós temos segurança. Pode ser que tudo esteja dando errado, mas não importa. Ele está no controle de todas as coisas e tudo coopera para o bem do seu propósito na nossa vida. Nós temos no que nos agarrar. Compreende? Porque a vida para nós não é um fim em si mesma. A vida para nós é um meio. O nosso fim é Deus. O propósito final da nossa vida é Deus. Então, para nós é diferente. O cristão, ele é diferente. Porque ele não tem que ficar dizendo por quê, por quê, por quê, por quê. Nós dizemos, para quê? Para que em tudo Deus seja glorificado na nossa vida. Então você começa a ver. Buscai as coisas lá do alto. Onde Cristo está sentado à destra de Deus, pensai nas coisas de cima, não nas que são da terra. Por quê? Porque morreste e a vossa vida está oculta. Olha o que ele diz, vossa vida está escondida. Escondida em Cristo, ou com Cristo, aliás. Com Cristo em Deus. Como que a gente vai explicar esse versículo? Definindo a nossa vida. Isso aqui define a minha vida, define a sua vida. Define. Isso aqui define a nossa vida. A gente vê muitas vezes nas nossas comunhões com famílias, casais, irmãos, irmãs, que lidam com doenças, que lidam com crises conjugais, que lidam com tantas coisas. Mas quando você leva essas pessoas para terapia bíblica, elas são envergonhadas. Quantas vezes eu encontro casais que querem separar? Querem separar. Os dois cristãos querem separar. Mas quando você começa a trazê-los para a palavra, eles ficam com vergonha. Porque o problema deles não é conjugal, o problema deles é espiritual, o problema deles é falta de vida cristã, é falta de Cristo. Não é falta de um novo casamento, não é de um homem que não satisfaz, não é de uma mulher que não satisfaz, é porque a culpa é dele, nada disso. É tudo deficiência de caráter cristão. Porque se nós corrigíssemos a nossa incredulidade, os nossos fracassos morais, à luz da palavra de Deus, nós saberíamos conviver, mesmo num casamento difícil, num relacionamento difícil. Porque o que nos falta, em primeiro lugar, é graça. É graça. Graça para suportar, graça para perdoar, graça para recomeçar tudo de novo, para reconstruir o que a gente derruba com as próprias mãos. É graça. É o que nós precisamos, é vida cristã. Não é de terapia, é de vida cristã. Não é de autoajuda, é de ajuda do alto. É levar os olhos para os montes, da onde que vem o socorro. Nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É habitar no esconderijo do Altíssimo. É como diz o salmista, uma coisa, peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e aprender no seu santo tempo. É vida celestial. É isso que muda a nossa vida. É isso que dá graça. Porque você vai ver que o objetivo do seu casamento não é o seu cônjuge, o objetivo do seu casamento é Cristo. Entende? Você suporta o que você suporta
Não é por amor ao outro em primeiro lugar, é por amor a Cristo em primeiro lugar. Você não vai se separar, não é porque você não o ama, é porque você ama Cristo. É por amor a Cristo que você diz, eu não vou separar. Eu não vou abandonar. Eu não vou deixar. Mesmo não se sentindo amado, não importa. Porque o amor que nos sustenta é o amor do Calvário. É esse amor que nós precisamos. É esse amor que corrige todos os amores defeituosos. Porque o amor, meu amor, para com a minha esposa, ele não é o amor mais verdadeiro. O amor verdadeiro é o amor de Cristo. E aí, o que a Bíblia diz? Que o marido tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então, precisa do amor dele na minha vida. Então, isso muda. Nossos problemas, eles são resolvidos à luz da palavra de Deus. Qual é o grande problema nosso? É a espiritualidade. Nós temos problema espiritual. É religiosidade, é superficialidade, é mediocridade. É porque nós somos carnais. É porque nós queremos viver a vida cristã como religiosos. Em que nós nos diferenciamos de muçulmanos, de católicos, de espíritas? Me diz, em que o religioso cristão se diferencia? Ah, porque ele vai no culto e não adora Maria. Ele não adora Maria? Esse é o grande problema. É porque ele não adora Maria, mas ele adora Deus de verdade, porque talvez o católico adore Maria de todo o coração, com toda a sinceridade. Mas muitos cristãos não adoram a Deus com sinceridade. Porque adorar a Deus é em espírito e em verdade. Tem um texto, vocês podem até me corrigir, acho que é Oséias 8:13, diz assim, porque amam o sacrifício, sacrificam. Porque amam o sacrifício, sacrificam. Porque nós amamos o culto, nós cultuamos. Nós devemos amar a Deus, por isso nós o cultuamos. É o nosso amor a Deus. Não é o nosso amor à igreja. Não é o nosso amor aos irmãos. Porque o modelo de comunhão que nós temos não está baseado no relacionamento que Jesus tinha com os discípulos, mas no relacionamento que Jesus tinha com o Pai. Era o relacionamento deles, era o relacionamento da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que é o nosso modelo de comunhão, que é o nosso modelo de amor, que é o nosso modelo de cuidado. Então, como que nós vamos tratar um assunto tão elevado se nós não colocarmos esses pontos? Se nós não começarmos a olhar e dizer, Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Por que passa ano, entra ano, e a minha vida não muda? Eu continuo sendo a mesma pessoa que tem pouca comunhão na palavra, quase nada na minha vida de oração. Isso é religião, gente. Isso é religião. Vou dizer uma coisa, isso não vai te levar para o reino de Deus. Essa não é uma atitude de alguém que creu de verdade. Crença não é fé. Catolicismo tem crença. Espiritismo tem crença. O hinduísmo, o budismo tem crença. Religiosidade tem crença, mas a vida cristã é fé. É fé. E como que nós podemos ter fé? Porque a fé não nasce em nós. A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra. Não é verdade? Ela vem pelo ouvir a palavra. Mas não é só isso. Hebreus vai nos dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé. A religiosidade anda pelo que vê, pelo que lhe atrai. Mas o cristão não. O cristão ele anda por fé, ele não anda por vista. Ele não anda por aquilo que ele vê, ele anda por aquilo que ele crê. E crê e entrega. E é uma entrega sem reservas. É uma entrega total. E é uma entrega consciente. Não é uma entrega duvidosa, é uma entrega consciente. É uma entrega alegre. É uma entrega consciente, alegre, de quem descansa. De quem tem prazer em Deus. Então, esses pontos são fundamentais. Porque hoje nós precisamos chegar diante do Senhor e dizer, Senhor, na luz da Tua palavra, que tipo de cristão eu sou? Religioso? Faço parte de uma cristandade? Ou eu sou uma pessoa espiritual? Eu sou uma pessoa espiritual, que faço parte de um cristianismo verdadeiro,
que está enraizado na obra do Calvário. A grande deficiência hoje dessa cristandade é que eles não entendem a obra do Calvário. Eles entendem assim, que Deus é amor, porque Deus os amou de tal maneira, que deu Jesus por eles, como se fosse assim, uma troca. Deu Jesus por eles, para poder tirá-los da mão de Satanás. Então, para satisfazer o desejo de Deus de nos salvar, Jesus morreu. Então nós somos os privilegiados. Deus nos ama. E se Ele começou em nós essa boa obra, Ele que termine. Se Ele começou a salvação, que Ele conclua. Essa forma debochada de interpretar a obra da cruz, ela é irresponsável, ela não é o caminho da revelação da obra do Calvário. Nós precisamos olhar de forma microscópica, cuidadosa, minuciosa, esta grandiosa obra do Calvário e as suas implicações na nossa vida. Porque nós podemos traduzir isso tudo de forma religiosa e não entender exatamente o que aconteceu conosco no dia que nós cremos. E essa é uma obra progressiva, ela não é uma obra estática, ela é uma obra progressiva. Se você tomar todos os homens de Deus aqui no Novo Testamento, as mulheres de Deus no Novo Testamento, você puder seguir a história dessas pessoas, você vai ver um caminho ascensional de salvação. Não é uma salvação estática. Tome Pedro, por exemplo. Você vai ver o progresso de Pedro. Aquele homem vacilante, aquele homem com uma natureza dura, difícil, impetuoso, hipócrita, falso, religioso, andou 3 anos com Jesus, ouviu as palavras mais profundas, mais poderosas. Pedro teve experiências que nenhum de nós aqui tivemos, possivelmente ainda não teremos em nossa jornada cristã, quando ele viu Jesus ali no Monte Hermon sendo transfigurado na frente dele, ele viu a majestade de glória revestindo o seu corpo humano. Mas o que aconteceu com Pedro? Ele negou Jesus. Você vê o tanto que a religiosidade ela é um poder sutil, é um poder deformador. Então o que aconteceu com Pedro? Com tudo que ele ouviu, com tudo que ele viu, tudo que ele viu, tudo que ele ouviu se terminou concluiu em quê? Chegou ao ponto dele negar o Senhor diante de uma escrava. Você vê o poder da religião? Mas um dia, o Espírito Santo entrou na vida de Pedro. A promessa do Pai entrou na vida de Pedro. E quando todos estão ali tomados pelo Espírito Santo em Atos 2, e as pessoas estavam ali atônitas, vendo todo aquele movimento, então elas começaram a dizer, o que é isso? Aí uns diziam assim, eles estão bêbados. Quando Pedro ouviu isso, ele se levantou no meio da multidão, com ousadia. Ele disse, esses homens não estão bêbados, embriagados como vós pensais. Mas o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia de Joel, quando ele disse que nos últimos tempos, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A partir daqui você vai ver um outro homem. Um homem que deu toda a sua vida para Jesus. Todo o seu tempo. Ele deu tudo. Tudo. Não teve medo de morrer por amor a Cristo. Que se gastou, se deixou gastar pelo Evangelho. Sabe o que é isso? Vida cristã ascensional. Tome todos os homens de Deus, mulheres de Deus na Bíblia, você vai ver que todos eles tiveram uma vida cristã ascensional. É outra forma de dizer, tiveram uma vida cristã celestial na terra. Homens limitados, homens com dificuldades, com fraquezas, todos eles tiveram. Tiveram quedas, fracassos, todos eles caminharam de forma ascensional. E a grande pergunta é, eu tenho caminhado de forma ascensional? A minha vida cristã, a minha espiritualidade, ela é progressiva?
Eu tenho entendido o que é viver a vida cristã nos lugares mais altos? Ou eu sou uma pessoa medíocre? Eu sou uma pessoa religiosa. Eu sou uma pessoa que, quando está todo mundo feliz, todo mundo naquele movimento, eu também estou lá no meio. Eu preciso de movimentos para meu coração inflamar. Ou meu coração inflama por causa da minha comunhão com Ele, em primeiro lugar. Não é da minha comunhão em reunião, mas é a minha comunhão com o Senhor. Não depende do lugar. Depende de quem. De quem é Ele para mim. Eu não dependo do culto. Eu não dependo de movimento, de canções. Eu não dependo de nada. Eu dependo da minha comunhão com Ele, a consciência que eu tenho, que eu posso chegar na presença dEle agora. Eu tenho a presença dEle na minha vida. Eu tenho um céu aberto diante de mim. Eu tenho um sumo sacerdote no trono da graça intercedendo por mim. Esse é o ponto. Então, amados irmãos, irmãs, eu quero apenas dar essa introdução para vocês aqui. Nas próximas reuniões a gente vai poder mergulhar um pouco dentro desse capítulo 7. Entender cada uma dessas frases. Ele pode salvar totalmente. O que significa isso? Salvar totalmente. Aqui é um sentido amplo, sentido completo. É uma salvação no sentido amplo, no sentido completo. Isso aqui inclui a justificação, a santificação e a glorificação. A justificação já aconteceu. A santificação está acontecendo. A glorificação acontecerá. Certo? Então, a justificação aconteceu. Uma pessoa salva em Cristo, ela foi justificada. Mas essa pessoa, como é que eu sei que eu fui justificado? Não é olhando para a Bíblia. Claro que a Bíblia vai dizer isso. Mas olhando na minha vida, à luz da palavra de Deus. Como que está sendo a obra da santificação na minha vida? Porque se a justificação não me leva para uma vida de santificação, então não há justificação, gente. A graça que salva é a graça que transforma. A graça da justificação é a graça da santificação. Veja o tanto que isso perscruta, isso investiga, isso questiona a nossa vida. Então, a evidência clara da justificação na minha vida é a santificação agora. É o quanto eu estou passando por esse processo de santificação. É o quanto a minha carne está se rendendo pelo trabalho da cruz. Porque se de um lado a cruz está trabalhando, por outro lado o Espírito Santo está operando santificação. O Espírito e a palavra, que dão testemunho. Então, qual é o trabalho aqui do Espírito? Santificação. Agora, existe um outro trabalho, o trabalho da cruz, que vai tratar com a minha carne. Então, há uma necessidade. Esse é o assunto de Romanos capítulo 7, capítulo 8. O que é o assunto de Romanos capítulo 7? A vida na carne. O que é o tema de Romanos capítulo 8? Vida no Espírito. O que é o assunto do capítulo 7? O trabalho da cruz. Qual que é o assunto do capítulo 8? O trabalho da palavra. Compreende? A cruz trata com a minha carne. O Espírito, mediante a palavra, opera a santificação. Essa doutrina está clara aqui em Romanos capítulo 7, capítulo 8. Então nós temos que saber isso. Porque se não sabemos, nós estamos fazendo da vida cristã uma religião. Uma religião. A vida cristã não é uma religião. A vida cristã é um modo de vida celestial na terra. É o novo homem. Efésios, o capítulo 4 e o versículo 24. O novo homem. Agora, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. E tudo se fez novo. Então vamos lá. Aquele que é salvo, ele está em Cristo. Aquele que é salvo, as coisas velhas já passaram. Aquele que é salvo, tudo se fez novo na vida dele. Você tem que fazer essas três perguntas. Eu sou uma nova criatura? Eu estou em Cristo? Eu sou nova criatura?
As coisas velhas já passaram? Tudo já se fez novo para mim? Ou eu continuo sendo a mesma pessoa que só mudei a carcaça, mas o meu coração ainda continua no mundo? Isso não é salvação. Isso é religião. Isso não é cristianismo, isso é cristandade. É o evangelho de estética, de aparência, e não de conteúdo. Então hoje a gente, dentro do Brasil, a gente vê o que Satanás tem feito no meio do povo judeu. É uma coisa vergonhosa. Talvez nós nunca havíamos chegado a um nível tão baixo da espiritualidade como nós estamos vivendo esse tempo. Por isso, uma palavra como essa coloca para nós o machado no pé da raiz. O que é de Deus e o que não é. O que é obra do Espírito e o que é obra das trevas. O que é de Cristo e o que é do anticristo. O que é cristianismo e o que é cristandade. O que é a verdade e o que é o engano. E não adianta ouvir a verdade, ver a verdade e viver no engano. Porque Judas andou com Jesus, ele andou com a verdade, ele viu a verdade, ele ouviu a verdade e caiu no engano. Entende? Estava lá junto de Jesus. Então isso é muito sério. Eu quero apenas fazer essa introdução, mas amanhã, se o Senhor permitir, nós vamos entrar um pouco mais dentro desse capítulo 7, aqui no versículo 25 de Hebreus. Vamos orar. Bondoso Deus, amado Pai, Senhor, nós pedimos aqui a Tua infinita misericórdia, infinita graça para conosco. Vem nos ajudar, Senhor. Pai, tenha misericórdia de nós. Que a Tua palavra viva e eficaz, ela possa verdadeiramente penetrar o nosso interior. Traga luz, Senhor, para que na Tua luz nós possamos ver a luz, e não trevas, e não engano, mas na verdade, a luz do Teu Evangelho, que tem resplandecido no nosso coração. Senhor, não permita que venhamos viver o engano da cristandade, da religiosidade. Leva-nos a viver o Evangelho verdadeiro, puro e simples, o Evangelho transformador, o Evangelho que tem um caráter celestial, para que nós venhamos ser verdadeiras testemunhas de Cristo, e não aqueles que serão seguidores do anticristo. Nos ajuda, Pai. Não permita que o espírito do anticristo apodere do nosso coração e roube os nossos afetos, roube os nossos sentimentos, nossos anelos por Ti. Nos ajuda, Senhor, para que nós não estejamos no meio do povo de Deus, como Judas esteve, mas ele não foi transformado, ele não quis ser transformado. Então, Senhor, nos ajude. Nós pedimos o Teu socorro, mediante a luz da Tua palavra, nessa noite, nesse lugar. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém.